Olá, garoto, tudo bom? Vamos começar nossa aula com a oração do Pai Nosso. Peço que você procure um lugar ideal, adequado, que você possa se concentrar, fechar seus olhos com tranquilidade e rezarmos juntos, tá? Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, acordando, despertando, vamos hoje ver a questão do equilíbrio e harmonia, liberdade e responsabilidade, arte que encanta os povos e o sagrado. Essas aqui são as sessões que a gente vai trabalhar, tá? E as páginas de atividade 37 e 40. Então, começa na primeira seção, que é da página 36, falando sobre equilíbrio e harmonia. Para o taoísmo, nossa vida e nossas escolhas devem ser pautadas pelos princípios Yin e Yang, que regem a história do universo. Yin e Yang são duas energias opostas e complementares, sendo que Yin representa a terra, o feminino, o cuidado e a sensibilidade diante dos mistérios da vida, e Yang simboliza o céu, o masculino, a força e a racionalidade que reflete sobre o mundo. Antes de continuar, eu queria reforçar aqui que essa aula é muito mais leitura do que explicação, tá? É um conteúdo que vocês poderão pegar mais detalhes com pesquisas, com a própria leitura complementar do livro, porque essas aqui são algumas partes, né? Eu resumi bastante, mas enfim, para que você entenda que não vai ter tanta parte explicativa. Aguenta aí na leitura, eu sei que talvez se torne até um pouco chato, mas faz parte do processo, tá? Vamos lá, continuando. Na crença taoísta, a construção da existência deve ser pautada por diálogo e entendimento entre esses dois princípios. Isso significa que, para ser feliz, fazer boas escolhas e exercer sua liberdade, o ser humano precisa buscar o equilíbrio e a harmonia entre essas duas energias vitais. Ao longo da vida, sempre vai ocorrer um desequilíbrio das forças, com uma predominando sobre a outra. A busca humana consiste justamente em tentar recobrar esse equilíbrio do modo constante. Esse modo constante, esse equilíbrio, essa construção para viver bem, não significa dizer que é fácil. Tudo quando se fala em equilíbrio, temos que colocar o peso certo, a medida certa, nem mais para um lado, nem para o outro. A questão de tamanho, de peso, seja lá o que for. Quando se fala em equilíbrio, são coisas precisas. E nessa religião, aqui no sentido religioso, o taoísmo, tudo é bem medido. A base deles é viver em equilíbrio espiritual. Não só espiritual, mas também em outras coisas. Ele é totalmente baseado em equilíbrio. Tirar os excessos. Se está vendo que aquilo ali não pertence, não é necessário demais, aliás, que é desnecessário, não é nem um pouco necessário, então não precisa estar ali, não precisa obter aquilo dali, porque já ficaria em desequilíbrio. Então não é só a parte interior, mas algumas coisas também do dia a dia. E isso é muito legal, né? O equilíbrio e a harmonia representados por Yin e Yang são ideais que podem servir de parâmetro para a nossa sociedade, que vive um tempo de conflitos e desencontros entre pessoas, nações e culturas. Se observarmos com atenção a forma como nos relacionamos com o outro, com o meio ambiente, com a vida no geral, percebemos que hoje em dia se dá muita importância e valor às características Yang do que às características Yin. Nossa sociedade concede supremacia à racionalidade em detrimento daquilo que é intuitivo, prevalecendo a força, a sensibilidade e a utilidade no lugar do cuidado. Nossa vida e nosso mundo parecem estar em constante desequilíbrio. Para restaurar a harmonia é necessário rever nossos valores e dar um novo rumo ao nosso projeto coletivo de vida. Esse quadro aqui, ó, essa imagem vai te, creio eu, né, que ajudar um pouco mais a entender esse equilíbrio. Yang vai lembrar da parte do masculino, tá? Pode ser que você quiser começar com Yin,
né? Porque o nome geralmente a gente vê Yin, Yang, não Yang e Yin. Então vamos começar por aqui, ó, do Yin. É a parte feminina. Terra, escuro, parado, feminino, lua, água, frio, cheio. Tudo contrário, aparentemente tudo contrário do Yang, que é o que? Céu, ó, terra e céu. Luz, no caso escuro, poderia ser trevas, escuridão, veio luz, como o antônimo. Movimento, veio contrário de parado. Masculino, lua aqui, sol para o Yang. Fogo, calor, vazio. Tudo é realmente contrário. Para que não seja tudo daqui e nem daqui, porque ficaria em desequilíbrio. Como eles trabalham muito questão do equilíbrio, eles creem que deve haver sempre muito cuidado. E se você, porventura, meio que está muito para o lado do Yang, brevemente, rapidamente, você tem que fazer alguma coisa para ir para o lado do Yin. Não estou dizendo que é o bem e o mal, tá? Não é isso, realmente não é isso. Mas assim, a consciência deles é tão eles trabalham tanto com essa questão do equilíbrio. Eu andei pesquisando um pouco mais, né? Assisti uns vídeos no YouTube, posso mandar o link também, se vocês acharem que é interessante colocar no grupo, que se eles imaginam, fica meio que paranoico. Tem que estar em equilíbrio. Se tiver um pouquinho assim, mais para o lado do Yin, as concepções mais de Yin, e o Yang estiver aqui embaixo, uma hora vai ter que essa parte que estava embaixo ir para cima, que é para manter esse equilíbrio, tá? Em resumo, eles vivem com muitos detalhes para que seja bem equilibrada a vida deles, do interior e do exterior. Tudo isso estou falando da fé taoísta, tá? No taoísmo. Liberdade e responsabilidade. A perspectiva taoísta representa uma visão ampla do mundo e do ser humano, que denominamos holística. Contrapõe-se à visão mecanicista, utilitarista, que determina as relações no mundo contemporâneo, principalmente no Ocidente. Nascido nas tradições religiosas orientais, o pensamento holístico tem influenciado cada vez mais pessoas de todas as culturas e religiões que buscam romper os modelos atuais e ampliar a própria vida a um projeto de existência integral em relação ao mundo. A visão holística não concebe fronteiras entre pessoas, culturas, nações, mas leva ao encontro e o acolhimento do outro. Compreendendo o ser humano como existência interligada ao restante da vida no planeta, nossas escolhas e nossas ações são capazes de afetar, além de nós mesmos, os outros e o universo. Desse modo, a noção de liberdade e livre-arbítrio não pode ser pensada sem nos referirmos também à ideia de responsabilidade. Concordo totalmente. Todas as nossas atitudes têm um resultado e, portanto, agir de forma responsável é fazer escolhas que não prejudiquem ninguém, incluindo nós mesmos. De nada valeria a liberdade sem a responsabilidade. Deixa eu voltar aqui, ó. Esses conceitos que estamos vendo é sobre liberdade e responsabilidade dentro do taoísmo. E essa parte aqui dá para absorver bem, entender, mas eu acho que o essencial está aqui. Deixa eu ler para vocês mais uma vez, tá? Para a gente ir frisando os pontos. Desse modo, a noção de liberdade e livre-arbítrio não pode ser pensada sem nos referirmos também à ideia de responsabilidade. Muito se fala em livre-arbítrio, fazer o que quiser. Essa seria a definição de livre-arbítrio, né, para alguns. Só que aí já está entrando na questão da responsabilidade. Não é bem assim, porque se você fizer o que você realmente quiser, provavelmente vai ferir alguém, vai estar invadindo o lugar do outro, e isso já não está certo segundo a tradição taoísta. Todas as nossas atitudes têm um resultado e, portanto, agir de forma responsável é fazer escolhas que não prejudiquem ninguém, incluindo nós mesmos. De nada valeria a liberdade sem a responsabilidade. No cristianismo, a relação entre a divina providência e a liberdade norteou muitos debates teológicos. A divina providência consiste nas disposições pelas quais Deus conduz as criaturas a seu fim último.
Crer na divina providência não fere o princípio da liberdade humana, pois Deus oferece a cada um as condições para que possa ser livre nas escolhas que faz. Desse modo, os cristãos acreditam que Deus também se dedica ao cuidado e ao acolhimento dos seres humanos, provendo tudo o que necessitam para viver, ser feliz e encontrar salvação. A outra parte eu vou escolher em falar para vocês, ao invés de ler, tá? Essa parte aqui final, que isso aqui é muito importante, saber da divina providência, esse termo. Você vai lembrar, quando você fala em providência, de ajuda. Não só uma ajuda àquelas pessoas que estão em fome, não no sentido social, não estamos falando disso, mas também espiritual. Tá? Quando se fala de divina providência, se fala do amor de Deus a todas as pessoas que precisam de Deus. Falar de divina providência é ter também a fé em Deus, em pedir, em reconhecer seus erros e saber que Deus vai te ajudar de alguma forma. Ter fé em Deus é essencial para ter uma divina providência. A divina providência, como já fala, né, uma providência que vem de Deus, que é realmente divina, com certeza não vai falhar. Se até algumas pessoas que a gente muitas vezes nem espera tanto, né, dessas pessoas, elas conseguem ajudar outras pessoas, imagina Deus, que então é a ajuda perfeita, né? Divina providência, você vai lembrar disso, de ajuda, de caridade, de amor, de compaixão, mas também de cuidado, parte interior, de afeto. Não vamos ficar focados na parte material, mas também na parte sentimental, a parte espiritual, que Deus é perfeito em tudo, é completo. Não só supre as necessidades da sociedade de forma material, mas também espiritual, com certeza, não é? E esse quadro aqui, que fala que é o triunfo da Divina Providência, né, de Pietro, que está em Roma, Itália, pintado mesmo na parede, no teto, ele vem trazendo a Divina Providência como uma mulher, certo? Essa foi a interpretação de Pietro. Não diz exatamente que aqui seria Deus, que Deus é uma mulher. Não é nesse sentido, não é uma crítica, não é aquelas sátiras que a gente vê por aí, que é o pessoal meio que maluco, né? Falando sobre Deus, depravando e tudo mais. Não é nesse sentido. Mas ele interpretou assim. Não sei se pelo nome, não sei se pela a ajuda de que geralmente se fala, né, que a mulher é mais sensível, tem esse olhar mais próximo ao outro, de ajudar, de ter compaixão. Não é tão claro nas pesquisas que falam sobre isso, qual é a real intenção dele, porque que representou assim. Mas enfim, o complemento aqui, ó, essas informações a gente tem como saber porque está escrito, tá? O resto é a nossa imaginação mesmo. É a mesma imagem, mas a mesma representação. Está muito melhor agora, né? Está muito mais claro. Então, vocês conseguem ver agora os detalhes. Depois a gente vai explicando os detalhes, mas vamos ler aqui, ó. A pintura de Pietro, apresentada na seção Mostra a Divina Providência. No grande painel central, ela é representada em volta de um halo de luz. Aqui, ó, essa é a providência, né? A divina providência no halo de luz. Esse pode ser também halo, né? Que é, no caso, se for em inglês, a gente chama de halo mesmo, que é a auréola. Essa parte de cima tá saindo luz é o halo, ou halo, se for em inglês, que é também a auréola. Acima dela estão as três virtudes teológicas, fé, esperança e caridade, como uma coroa de louros em cujo centro sobrevoam algumas abelhas, o símbolo da família Berberini, do qual fazia parte o Papa Urbano VIII, patrocinador da obra. Na parte superior está a personificação de Roma, que ergue a tiara, enquanto a glória está nas chaves papais. Os episódios alegóricos que simbolizam os resultados promissores do governo provisório durante o pontificado de Urbano VIII estão representados nas 4 seções laterais. São alguns detalhes sobre onde está, quem patrocinou, né? Falar aqui sobre o Papa,
e o que representa esses que estão acima da divina providência e os que estão aqui ao lado. Fala um pouco sobre isso. Se você não quiser se atentar a todos esses detalhes, não é nem que se você não quiser, né? Porque todo conhecimento é válido, a gente quer absorver com certeza todo o conhecimento. Mas se você não conseguir pegar todos os detalhes, eu acho o que é válido para essa aula é você saber que Pietro representou a Divina Providência como uma mulher e que juntou outros elementos disso, de sentido religioso, mas que é a intenção de ajudar todos, que ela está ajudando todos, está no centro, onde todos são necessitados, né, e ela vem como a luz, aqueles que estão nas trevas. Essa questão da luz para o tempo medieval é essencial. Tudo que fazia, todo quadro, tinha destaque à luz. Ao redor a escuridão, representando, querendo dar o destaque a quem estava na luz. No sentido religioso, era como se o povo, todos os outros, que não são tão iluminados, dependessem dessa luz maior. Ok? Então, finalizamos aqui. E a frase que eu quero deixar para hoje é: somente com a fé em Deus os sonhos se atingem, as batalhas se vencem e os milagres surgem. Abração, até a próxima.